essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero falar sobre consagração. Fale comigo, consagração. Capítulo 13 de Juízes vai falar de Sansão. Sansão foi um nazireu. Sansão foi um? Mais alto. Sansão foi um? Nazireu. Quem que era um nazireu? Nazireu era aquela pessoa que se separava para Deus. A palavra nazireu vem de duas palavras, voto e consagração. É uma palavra hebraica que era usada por sacerdote. Lembre-se, nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Os sacerdotes, eles eram separados, mas além do sacerdócio, que já era separado, pessoas que não faziam parte da tribo de Levi podiam se separar. Esses votos vinham por meio dos pais, vinham por meio do sacerdote de um determinado trabalho. Os pais podiam consagrar os filhos. O nazireu era uma consagração. Então, se estava na tribo de Levi, era sacerdote e já estava ali praticando o voto. Mas fora da tribo de Levi, a pessoa se consagrava e tinha o voto chamado voto de nazireu. Então, quando nós falamos da palavra nazireu, estamos falando de consagrado, dedicado, separado ao Senhor. Lá em Números, capítulo 6, você não precisa abrir, deixa aberta em Juízes, vamos colocar aqui no telão, por favor, Números capítulo 6, versículo 4 em diante, acompanhe comigo aqui no telão, diz assim: todos os dias do seu nazireado, ou seja, o nazireu, não comerás coisa alguma que venha da vinha, desde a semente até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado, não passará navalha pela sua cabeça, até que se cumpram os dias dos quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente. Aqui quando fala livremente, está falando, o cabelo não vai ser penteado, vai ficar todo feio, né? assim, de forma feia aos nossos olhos, né? Deixará crescer livremente a cabeleira. Versículo 6, todos os dias da sua consagração para o Senhor, não se aproximará de um cadáver. Então, o nazireu era uma pessoa que se separava, e ele tinha 3 coisas que ele não podia fazer: tocar, comer em qualquer produto que seja da videira, da vinha. Nem a semente ele podia mexer da vinha. Não podia beber vinho, não podia tomar suco de uva, nada. Segunda coisa que o nazireu não podia fazer: cortar o cabelo. E a terceira coisa, ele não podia tocar no morto. Não podia tocar no morto. Então esse era o voto. Assim era a consagração. Juízes capítulo 13, versículo 5, diz assim: porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Essa história de Sansão são 4 capítulos apenas. Capítulo 13 fala só do nascimento de Sansão. E é uma forma muito linda do Senhor mostrar esse nascimento. O pai de Sansão é um homem chamado Manoá. Ele estava trabalhando, ele estava descansando, a esposa estava trabalhando, e um anjo aparece. E esse anjo aparece para Manoá e fala para ele assim, fala para a esposa: você vai ter um filho, você é estéril, mas você vai ter um filho. E ela então corre para o marido e fala. E o marido faz uma pergunta, ele fala assim: mas como vai ser isso? Quando o Senhor nos der um filho, o que a gente faz com esse filho? Porque ele, como um homem espiritual, sabia que pela esposa ser estéril, se o Senhor estava dando para ele um filho, alguma missão teria. Por que Deus daria o filho por uma estéril? A menos que tenha uma missão, a menos que Deus tenha um propósito para aquilo. E ele, de maneira muito sincera, ele fala para a esposa assim: olha, se esse anjo aparecer de novo, fala para ele que eu quero falar com ele. É mais ou menos assim a história.
E ele ora e fala para Deus: Senhor, manda esse anjo de novo aí, eu quero falar com ele. E o anjo vem. Só que no versículo 18, quando você for ver esse anjo no versículo 18, você vai ver que esse anjo que aparece no versículo 18 é o próprio Senhor, porque diz que o nome desse anjo se chama Maravilhoso. E esse anjo maravilhoso, você sabe que maravilhoso é o Senhor Jesus. Maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, é o Senhor Jesus. E na hora que Manoá está fazendo um sacrifício para Deus, por causa dessa alegria dele, vai ter um filho, a sua esposa é estéril, agora vem um filho. Na hora que ele está fazendo o sacrifício, no meio daquele fogo, o anjo sobe no meio do fogo. Então o capítulo 13 é somente contando como é que Sansão vem à terra. De forma sobrenatural, por meio de um milagre e com um propósito. Você sabe que você foi salvo de forma sobrenatural. Você sabe que você foi salvo por um propósito. Você sabe que Deus fez algo na sua vida e Ele tem um propósito para nós. Agora o capítulo 14, 15 e 16 é uma história muito rápida de Sansão e uma história de tragédia. Sabe por quê? Porque esse menino que nasceu, que foi chamado por Deus para ser um grande homem e para livrar Israel dos filisteus, se você começar a ler o capítulo 13, versículo 1, você vai ver que Israel estava debaixo do jugo dos filisteus. Os filisteus estavam oprimindo Israel. 40 anos sofrendo, e Deus então levanta esse jovem para salvar essa nação. Esse homem que era para salvar a nação, que era para ser bênção, que era um nazireu separado. Fala para o teu irmão, você está entendendo? Separado. Fala para o teu irmão, Deus já está falando com você ou ainda não? Porque hoje não tem mais voto de nazireu. Hoje não tem mais voto. Eu vejo pessoas que fazem votos de nazireu. Eu conheço pastores amigos meus, apóstolos amigos meus, que fizeram voto de nazireu por um certo período. Pode fazer, não tem problema. Isso são votos, o voto a pessoa pode fazer. Mas da forma como era aqui, ele não existe mais. Porque hoje Jesus já morreu por nós e Ele nos comprou e nos separou para Ele. Sabe qual que é a palavra chamada separação? É santo. Quando você lê na Bíblia, quando Paulo fala assim em Efésios, Paulo aos santos em Éfeso, ele está falando aos separados de Éfeso, a igreja. Somos nós, separados. Nós fomos separados, nós somos a nação eleita, nós somos o sacerdócio real. Nós não precisamos mais deixar o cabelo engruvinhado, né? Aquele cabelo que não se penteia, que a água bate e não entra. Já viu esse tipo de cabelo? Graças a Deus eu não preciso fazer mais isso. Mas espiritualmente nós somos esses separados para o Senhor. E a partir do capítulo 14 começa a acontecer uma sucessão de situações difíceis na vida de Sansão. Sabe por quê? Preste bem atenção no que eu vou te falar. Porque Sansão se movia pelos seus instintos. Sansão se movia pelos seus instintos e não por Deus. Você precisa fazer uma pergunta para você. Lembre-se, eu preparei essa mensagem aqui durante a semana. Ok? Então essa mensagem é para você. Primeiro veio para o meu coração e agora eu estou te entregando ela. Nós nos movemos pelo Espírito de Deus ou pelos nossos instintos? Nas conexões, o que nós estamos mais falando é sobre esse mover do Espírito de Deus em nós. Por quê? Porque o diabo nos engana. Muitas vezes nós achamos que estamos fazendo as coisas por meio de Deus e é o diabo que está fazendo. Olha Pedro. Pedro olhou para Jesus e falou assim, não Jesus, você não vai morrer. Olha, a palavra de Pedro foi uma palavra boa. Quem queria que Jesus morresse? Mas Jesus olhou para Pedro e falou assim, ô Satanás, arreda-te. Porque quem estava ali agindo em Pedro era o diabo. Então na conexão nós temos falado muito sobre isso. Nós não podemos caminhar debaixo dos nossos instintos, porque o nosso instinto, a nossa forma de agir é segundo a nossa carne, é segundo os nossos valores, as nossas dores, a nossa história. E Sansão se movia segundo os seus instintos.
Capítulo 14 começa com Sansão olhando para uma menina, uma mulher bonita, linda, provavelmente, só que ela era filha dos filisteus. Filha de quem? Deus levantou Sansão para acabar com os filisteus. E o capítulo 14, ele chega para o pai e fala assim para o pai e para a mãe: mãe, eu quero aquela mulher lá. O pai falou assim para eles: filho, essa daí não dá, ela é do inimigo. Não, mas eu quero essa. Meu coração se apegou a ela. Ele se movia pelos seus instintos. A maioria dos homens são presos em pornografia, em pecado, mulheres também, por causa dos seus instintos, vão se movendo por causa dos seus instintos, do que acha que vai ser melhor para si. E Sansão se movia assim, pelos seus instintos. E diz a palavra de Deus no capítulo 14, porque não dá para pregar lendo todo o trecho, que no capítulo 14, por causa dessa mulher, indo para se encontrar com ela, num determinado momento, um leão vem descendo, um leão novo, e diz a Bíblia que Sansão mata esse leão com as suas mãos e rasga o leão como se fosse um cabrito. Eu até hoje não consegui ver, eu já vi isso no original, já li isso no original. Como é que... Parece que é fácil abrir um cabrito, né? Parece. Porque Sansão rasgou o leão como se fosse um cabrito. Para mim, já rasgar um cabrito ia ser a coisa mais difícil do mundo. Não, sim ou não? Mas a Bíblia diz que rasgar o leão é como se fosse um cabrito. Irmãos, um dia, o Adilson está aqui? O Adilson? Não, você não, Adilson. O outro o pai do... O Adilson que é pedreiro. Ele não está aqui hoje, né? Um dia o Adilson me vendeu um pato, irmãos. Pensa num negócio duro. Eu coloquei aquele pato mais de 2 horas na panela de pressão, coloquei no forno, enchi de laranja para ele ficar mole. A hora que eu fui cortar o pato, irmão, tirar a coxa do pato, mas fiz força de homem, não conseguia tirar a coxa do pato. Imagina rasgar um cabrito. Até hoje eu lembro daquele pato. Não comi nada, dei para o meu cachorro não comeu. Não, é outra história, essa aí vai ser uma outra... Mas eu estou falando o seguinte, que Sansão rasgou o leão como se fosse um... Olha a força desse homem, sendo que um cabrito para nós seria um absurdo rasgar um cabrito na mão. E aí o que aconteceu? Ele matou o leão e o leão... As abelhas fizeram mel no leão e ele agora vai e toca nesse leão. O nazireu não podia tocar num cadáver, numa pessoa morta, num animal morto. Então aqui já vai o primeiro voto dele embora. Ah, mas ele pegou o mel, diz a palavra que ele pegou o mel e levou o mel para a mãe e para o pai dele. Os pais e a mãe não sabiam. E todo mundo se deliciou daquele mel. Nem sempre porque as coisas são doces é porque ela é boa, viu, meu irmão? Nem sempre aquilo que é doce é o melhor para a nossa vida. E ali vai o primeiro voto de Sansão embora. Ele se apega na sua força, toca num animal morto, sendo que ele não podia tocar. Mas a coisa não para aí. Ele ainda tinha outros 2 votos. Quais eram os outros 2 votos? Não podia beber vinho ou tocar em qualquer coisa da videira, certo? E também não podia cortar o cabelo. Deixa eu falar uma outra palavra sobre o nazireu, só para você entender. Não dá tempo de ensinar todas as coisas. Quem estuda aprende mais, né? Mas a palavra nazireu, ela vem de 2 palavras. E quando você olha para o sacerdócio, você vai ver que o sacerdócio, ele coloca uma mitra na cabeça. E quando ele coloca essa mitra na cabeça, ele coloca sobre a coroa. Como assim coloca uma mitra sobre a coroa? Porque o cabelo, ele era colocado nessa condição de coroa. Então você colocava a mitra sobre a coroa, o cabelo. Então Deus falou assim, ó, não corte o cabelo porque é a tua coroa. Sansão então se envolve com essa mulher vai ser queimada, morta pelos filisteus.
porque pessoas malignas, elas são malignas, não tem jeito, a menos que Deus mude os seus corações. E os filisteus eram um povo mau, queimam essa mulher. E Sansão agora tem toda uma história aí pela frente, e ele vai se afeiçoar por uma prostituta agora. Qual que é o nome dela? Ó, Dalila. Todo mundo assistiu o filme na Record, né? Qual o nome dela? Dalila. Uma prostituta. Agora estamos no capítulo 16 já. E essa mulher, 3 vezes, coloca Sansão no seu colo, com certeza o embebedava. Então ali já foi embora o seu segundo voto. Porque, aí você vai falar assim, apóstolo, como que você sabe que ele embebedava? Porque ela deixava ele dormir do lado dela, ela amarrava ele não sentia nada, nem percebia, e quando ela gritava, os filisteus vêm contra ti, Sansão, ele acordava e quebrava as cadeias, quebrava as correntes. Segundo voto foi embora, e ela de tanto falar na cabeça do marido, como foi também a primeira mulher, a Bíblia diz que a mulher rixosa é pior do que ficar debaixo de uma goteira, irmãos. Provérbios fala. E ela falou tanto na cabeça de Sansão, me fala o teu segredo, me fala o teu segredo, me fala o teu segredo, que ele fala o terceiro segredo, o terceiro voto dele. Nunca passou navalha sobre a minha coroa, sobre a minha cabeça. E agora Sansão acaba com seu terceiro voto. Muitas pessoas pensam que o cabelo de Sansão que tinha força. O que tinha força era a promessa de Deus sobre ele, os votos dele sobre ele, não o cabelo. O último voto vai embora ali. E ela corta o cabelo de Sansão. E quando ela grita, os filisteus estão sobre você, ele não tinha mais força, e o inimigo então se apodera do corpo dele, e ele é levado. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que o Senhor quer ministrar ao nosso coração, porque nós temos falado sobre mente renovada, nós temos falado sobre sermos dirigidos pelo Espírito, sobre termos intimidade com Deus. Deixa eu compartilhar com você algumas coisas importantes. Sansão foi levantado por Deus com um propósito. Você e eu fomos levantados por Deus com um propósito. E o inimigo vai ficar o tempo inteiro do nosso lado, querendo nos tirar dos nossos propósitos, da nossa santidade, do nosso processo de entrega a Deus. O inimigo quer que você saia da sua santidade, porque se você sair da sua santidade, ele vai poder tocar em você. Sansão fez exatamente isso. Ele foi dando espaço, escute meu irmão, ele foi dando espaço para o pecado. E quando você vai dando espaço para o pecado, vai chegar uma hora que você vai perder o controle. A pessoa se masturbava uma vez por semana, agora ela se masturba 5 vezes por dia. A pessoa ela via pornografia de mulher, agora ela já quer ver pornografia de homem, quer ver pornografia de animais. As pessoas que conversam comigo em aconselhamento, eu nem fico horrorizado. Sabe por quê? Porque essa é a tendência. Se você não parar o mal, você foi consagrado a Deus, você é santo, você foi separado para o Senhor. E se você não parar o mal que vem sobre a sua vida, esse mal vai avançar, até a hora que o inimigo tocar em você, e ele vai fazer o que ele fez com Sansão. Ele fez 2 coisas com Sansão. Furou os olhos de Sansão, e levou Sansão para virar um moinho, onde os bois trabalhavam. Fez de Sansão um animal de carga. Escute, quando eu me entrego às minhas vaidades, quando eu me entrego aos meus desejos pessoais, quando eu me entrego às minhas luxúrias, quando eu deixo Deus de lado, quando eu não entendo que eu preciso ter uma conexão com Deus plena, mais intensa, eu vou ser governado pelos meus instintos, por aquilo que eu acho que é certo, por aquilo que eu acho que é o melhor. Afinal, o mel é doce. Afinal, fui eu que matei o leão.
Se Jesus pensasse desse jeito, hein, irmãos, nós estávamos no óleo, não é verdade? Primeira coisa que o inimigo fez foi furar os olhos de Sansão. Conforme o mal vai crescendo, você vai ficar sem visão. Você não vai conseguir enxergar o que é certo e o que é errado. Não consegue mais perceber o diabo. Uma vez Jesus disse assim: aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Entenda o que Jesus está falando. Aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aquele que não tem a visão do que ele está fazendo, o pouquinho que tem vai lhe ser tirado. Então você vai começar a ver um monte de crente fora da igreja, que você achava que ele tinha uma visão e hoje não tem mais visão nenhuma. E aí você vai falar: está se cumprindo a palavra do Senhor sobre ele, porque ele tinha e agora não tem mais nada. Agora eu não estou aqui para mostrar o erro de quem saiu, eu estou aqui para dizer o seguinte: nós temos que vigiar, nós temos que renovar nossa mente, porque senão o inimigo vai furar os nossos olhos, e daqui a pouco a gente não enxerga mais nada, não sabe mais discernir a mão direita da esquerda, não sabe o que é certo e o que é errado. E não só isso, furou os olhos de Sansão, mas fez dele um homem para trabalhar num moinho, uma pedra de mó ali esbagaçando o trigo, o milho. O que um boi fazia, ele estava fazendo. Ou seja, a pessoa que vai perdendo a visão, que perde a visão, ela começa a trabalhar nesse mundo como um escravo do diabo. Ela começa a fazer e ser um agente do diabo. Se olha Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz assim, que por eles não entenderem as coisas de Deus, Deus os entregou a loucuras, a paixões infames. Aí você fala assim, como é que a pessoa está indo para um abismo cada vez maior? Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Agora, você não pode se esquecer o seguinte, meu irmão, Sansão foi chamado por Deus, foi Deus que deu força para ele, sim ou não? Mas era para ele agir dessa maneira? Eu não sei se você sabe, mas Sansão está lá na lista dos heróis da fé em Hebreus. Eu quero compartilhar com você mais algumas coisas para nós podermos orar. Porque ele perdeu a sua visão, perdeu a visão daquilo que estava à sua volta, perdeu a visão do que Deus podia fazer, do que Deus tinha para ele. Ficou cego e passou a servir como se ele fosse um animal. Você vê as pessoas nesse mundo cegas e agindo como animais. E o que fazer? O que fazer diante disso? Bom, eu preciso voltar agora para Números, capítulo 6, gostaria de ler com você, porque Números capítulo 6, os primeiros versículos, vão falar sobre o voto de Nazireu, do capítulo 4, do versículo 4 até o 6, fala do voto de Nazireu. Mas do versículo 9 em diante, vai falar sobre como é que a pessoa restaura o voto. Calma, nós não somos mais, nós não temos como fazer esse voto. Mas presta atenção nas 3 coisas que são necessárias para um nazireu que perdeu o voto de nazireu voltar a ser nazireu. Vamos olhar como era no Velho Testamento. Então, versículo 9 diz assim, para aquele que era nazireu, deixou de ser nazireu. Por que ele deixou de ser nazireu? Porque ele foi no enterro do pai. E ele tocou no pai que tinha morrido. Puxa, perdeu o voto. Não podia ter tocado. Mas é o pai dele. Tocou na mãe dele, tocou no filho dele, não interessa, tocou, perdeu o voto. Tá, e como que eu faço para voltar ao meu voto? Então, Deus tem a saída. E ele fala assim no versículo 9, se alguém vier a morrer junto a ele, subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça no dia da sua purificação, ao 7º dia a rapará. Então ele tinha que rapar a cabeça. Ele podia estar com o cabelão lá. Ele vai rapar a cabeça.
Ao 8º dia trará 2 rolas e 2 pombinhos ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. Versículo 11, o sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e outro para o holocausto, e fará expiação por ele, visto que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia, consagrará a sua cabeça. Fale comigo, consagrará a cabeça. Então, consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor. Para a oferta pela culpa, trará um cordeiro de 1 ano. Os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. Então, 3 coisas estão aqui. Eu vou te falar as 3, porque fica mais fácil. Primeira coisa, Deus fala assim, rape a cabeça. Segunda coisa, ofereça sacrifício. Terceira coisa, consagre a sua cabeça. Vamos trazer isso agora para o Novo Testamento, porque nós não temos como viver esse nazireado. Se eu estou vivendo esse tempo de agir segundo os meus instintos, e agora você, como meu irmão, você precisa se avaliar. Se você tem agido na sua vida segundo os seus instintos, e Deus tem um plano para você, lembre-se, todas as vezes que Deus chama alguém com algum propósito, depende da missão que Ele nos dá, maior tem que ser a consagração. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se você estiver lá em Israel agora, foram separadas 300 mil pessoas para a guerra. Apareceram 360 mil para a guerra. Eles estão há poucos dias para entrar no lugar mais perigoso que existe, onde o inimigo está lá dentro. Quem é que vai entrar? Os jovens, o inexperiente, aquele que não sabe nem manusear um fuzil corretamente? Não, vão entrar os mais experientes, os mais fortes, os mais capazes. Então, depende da missão que você tem, maior capacidade o Senhor vai te dar para essa missão. Amém? Se você tem muita gente para ser salva na sua casa, saiba que Deus vai te dar muito poder, porque você tem uma missão grande. Se você tem pessoas enfermas na sua casa, saiba que o Senhor vai te capacitar, porque a tua missão também é grande. Depende da missão, mais capacidade de Deus sobre nós. Mais Ele vai nos ajudar. Então agora vamos olhar para nós, não para Sansão. 3 coisas ele tinha que fazer. Nós, se nós estamos andando segundo os nossos instintos e não segundo a revelação de Deus, 3 coisas que eu preciso entender. A primeira, rape a cabeça. Como assim rape a cabeça? Tira essa coroa. Comece novamente. Você é uma bênção. O diabo está tentando te usar para destruir a sua casa, ou a sua família, ou você. Só que você é uma bênção. Foi Deus que escolheu você. O Senhor te escolheu para você dar certo. O Senhor te escolheu porque Ele te ama. E Ele olha e fala assim, você é capaz. Eu vou te dar essa missão porque você é capaz. Ah, mas apóstolo, você não sabe, eu já me converti, já faz alguns anos, eu continuo fazendo coisa errada, eu continuo pensando em coisa errada, eu continuo... Rapa a cabeça. Comece um tempo novo, tome uma decisão. A decisão é sua. É sua. Eu vou começar um tempo novo com Deus e eu serei abençoado a partir de agora. Eu não vou viver debaixo dessa vergonha. Eu não vou viver sem força, eu não vou viver cego, eu não vou viver debaixo da humilhação do inferno. Eu vou viver no poder do Senhor. Então começa, rapa a cabeça, começa um tempo novo. Olha para o teu irmão e fala para o teu irmão, você está entendendo o que ele está falando, né? Não vai me chegar aqui amanhã com a cabeça rapada, né? Pergunta, você está entendendo, né? Olha aquela menina aí no fundo, olha o cabelo bonito que ela tem, imagina ela rapar a cabeça amanhã, né? Vocês estão entendendo, né? Não é para rapar a cabeça fisicamente, né? É espiritualmente. Rapa a cabeça. Alguma coisa está errada? Deu errado? Saiu errado? Tocou no morto? Bebeu vinho? Fez o que Deus não tinha mandado você fazer, com outras palavras? Rapa a cabeça. Segunda coisa, eles tinham que sacrificar. Nós já temos um sacrifício que foi feito por nós, Jesus. É só confessar o pecado.
Agora presta atenção, a decisão de rapar a cabeça, eu vou começar, vem junto com o arrependimento. Vem junto com a decisão de falar, estou errado e eu vou mudar. Porque o sacrifício de holocausto, sacrifício pela culpa, que está aqui nos versículos 9 em diante, fala dessa expiação. Nós não precisamos mais de expiação. Jesus Cristo já morreu por nós na cruz. Mas nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos dizer para Deus assim, Senhor, eu quero começar, e eu te confesso que eu errei, e é daqui que eu começo agora. Me lava com o teu sangue, eu me arrependo, eu me entristeço. Arrependimento gera dor. Quantos aqui lembram de Esaú? Sabem quem foi Esaú? Irmão de Jacó. Esaú deu o direito de primogenitura dele, para o irmão dele, por um prato de lentilha. E depois ele perdeu a bênção, porque o irmão roubou a bênção dele. Diz a palavra de Deus em Hebreus, que Jacó chega na frente do seu pai Isaac chorando. O quê? Mas a Bíblia diz em Hebreus que ele não tinha arrependimento no coração. Era choro era lágrima de crocodilo. Você sabe que crocodilo, quando você olha para ele tem uma lagrimazinha assim, né? Chega perto dele com aquela lágrima que você vai ver. Se ele não te come. Esaú chorou, mas não encontrou em Deus lugar de arrependimento. Se eu estou vivendo esse tempo de sanção, onde eu me desconectei de Deus, onde eu faço as coisas segundo o que eu acho melhor, e não o que Deus tem para mim, eu preciso começar esse tempo novo, rapando minha cabeça. Começa o tempo novo, vai vir uma nova cobertura sobre você, mas tem que haver arrependimento. Eu estou errado. Me perdoe, Senhor. Irmão, sem arrependimento, ninguém entra na presença do Senhor. É quebrantando o coração. Mas tem a terceira coisa. No versículo 11 diz que ele devia consagrar novamente a ele o seu cabelo. Ou seja, aqui vem aquela condição de você falar para Deus assim, eu consagro a minha mente, Senhor. Eu quero agora pensar naquilo que o Senhor quer que eu pense. Eu preciso pensar nas coisas do alto. Colossenses capítulo 3:1. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente em Cristo. Eu preciso pensar nas coisas dele, porque senão a minha mente toma o lugar novamente, que é o controle. E se minha mente tomar o controle, eu volto, como Sansão, a começar a comprometer os meus votos. Escute, ninguém vira um mau crente, ninguém vira um péssimo testemunho, ninguém sai da igreja e não volta nunca mais para a igreja de um dia para o outro. Isso é um processo. Isso é um processo. A pessoa vai quebrando os votos, vai quebrando o voto, vai quebrando o voto, vai quebrando o voto, vai ficando cada vez mais cega, mais cega, mais cega, vai trabalhando cada vez mais para o inimigo, sem perceber, trabalhando cada vez mais para o inimigo, cada vez mais para o inimigo. E como volta? Tomando a decisão, eu quero começar. Tomando a decisão, eu estou errado, Senhor, eu te peço perdão. E tomando a decisão, eu consagro agora a minha cabeça a Ti, Senhor, eu consagro a minha mente a Ti, eu quero pensar nas coisas que são do alto. Feche a sua Bíblia, por favor. E olhe para mim, por favor. Sansão foi um homem chamado por Deus para coisas grandes. Eu não consigo olhar para todo mundo, tá bom? Mas você consegue. Olha para mim, por favor. O que vai ser das suas coisas daqui 100 anos? E aí? Teu carro, tua casa, a pessoa linda que está do teu lado.
Nada disso vai existir daqui 100 anos. Tudo que você se desgastou na sua vida já vai ter passado. Agora, como você vai chegar no céu? Como é que nós vamos andar esses próximos 100 anos? Como é que nós vamos andar nesses próximos 100 anos? Fazendo a nossa vontade, segundo os nossos instintos. A Bíblia diz assim, ó, para o jovem não casar com quem não é crente. Isso está escrito na Bíblia? Está escrito em Coríntios, não tenha julgo desigual. Ah, mas é o mel. Ó que doçura de homem. Ó que doçura de menina. A Bíblia disse para não fazer. Não fui eu. Não fazer sociedade com ímpio. Ah, mas ele é honesto, apóstolo. A Bíblia diz, não, mas você não sabe, ele é uma pessoa muito séria. Aí já começa a coçar o olho, né? Será que a palavra de Deus realmente é o nosso ambiente de consagração? É por aqui que eu me consagro a Deus? Ou eu me consagro segundo os meus instintos? Eu preciso que você feche seus olhos agora. Para que nós possamos caminhar. Nós estamos andando, né? O Senhor tem um tempo novo para nós. O Senhor tem um tempo para nós como igreja, para você como família. Deus vem nos dizendo que Ele te chamou para novos assentos. O Senhor vem nos dizendo que Ele te chamou para novos assentos e para uma unção nova. Você não pode deixar isso passar. Eu não tenho falado mais de sinais, mas eu preciso que você entenda. Deus continua agindo. E você não pode perder esse bonde da história, porque daqui 100 anos, nada mais do que você investiu vai existir. Você está investindo na coisa errada, meu irmão. Você está investindo na coisa errada. O apóstolo Paulo disse assim, eis que eu considero tudo como esterco. O morrer é lucro. O viver é Cristo. Nós às vezes gastamos tanto tempo na nossa vida com certas coisas que daqui a pouco não existirão mais. Eu vou pegar aqui o exemplo, fique com seus olhos fechados, da presbítera Raquel. Gente, eu estive com ela na casa de uma das primas dela, uma irmã linda chamada Miriam. O marido dela é um crente sério. 50 anos de idade, 51 anos de idade, um homem sério, uma chácara que ele tem linda, fazendo as coisas mais lindas para servir o Senhor. Fez uma casa, mas uma casa lindíssima, eles têm dinheiro. Esse homem com 51 anos, apareceu uma doença rápida sobre o corpo dele, um câncer no sangue, fez o transplante de medula, o transplante não deu certo, veio a infecção, e esse homem com 51 anos morreu. Ele não chegou nem perto dos 100. Onde que nós estamos colocando a nossa força? Sansão recebeu força, irmãos, para combater o inimigo nessa terra. Sansão recebeu força para fazer a vontade de Deus. Deus tem força para você. Deus tem força para você. O Salmo de número 84, versículo 5 diz assim, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, Senhor, em cujo coração se encontram os caminhos aplainados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênção o cobre a primeira chuva. Eu quero profetizar isso na sua vida hoje. Você é esse homem que tem a força de Deus. Você é essa mulher que tem a força de Deus para passar pelos lugares áridos e aplainar esses lugares. Fazer dos lugares difíceis mananciais. E o Salmo 84, versículo 7 diz assim, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus. Você vai andar de força em força.
A tua consagração vai gerar força em você. A tua consagração vai abrir os teus olhos. A tua consagração vai te dar a condição de você vencer o inimigo. A tua consagração vai fazer você fazer aquilo que nenhum homem consegue fazer. Mas Deus em você vai fazer. Consagre-se a Deus. Se você já é uma pessoa consagrada, aleluia. Veja se tem alguma área do seu coração que você precisa se arrepender. Veja se tem alguma coisa no seu coração que você precisa se arrepender. Veja se você precisa renovar sua mente em alguma área. Mas se você é uma pessoa que está aqui entre nós, em que, por causa da situação da vida, das dificuldades dessa vida, você acabou tocando no morto, ou seja, você acabou fazendo o que não era para ter feito. Você acabou bebendo vinho, ou seja, você acabou fazendo aquilo que Deus nunca mandou você fazer. Você está tentando anestesiar a tua alma deste mundo sem Deus. Você não vai conseguir. Talvez você seja aquele que perdeu o seu cabelo, entregou a sua coroa, o que você tinha de mais valioso você entregou para o inimigo. Os seus votos a Deus acabaram. E hoje você está sem visão, se sentindo cansado. Eu quero te convidar nesta noite a se apresentar diante do Deus que te salvou, diante do Deus que te ama, e falar para Ele: Senhor, eu estou rapando minha cabeça nessa noite. Senhor, eu estou me abrindo para um novo tempo. Senhor, eu estou me abrindo para um novo tempo. Eu me arrependo, eu te peço perdão do que eu fiz. Eu te peço perdão das vezes em que eu tentei anestesiar minha alma com as bebidas, com as coisas desse mundo, achando que isso ia me fazer esquecer meus problemas. O Senhor é o único que pode me ajudar nos problemas, não esquecer os problemas, mas resolver os problemas. Se você entregou o que você tinha de precioso na mão do inimigo, está na hora de você pegar de volta e falar: eu vou tirar da tua mão, diabo. Porque Deus te escolheu para você ser um vencedor. O Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder. O Senhor te deu poder, minha irmã. Você pode estar sofrendo, você pode estar debaixo de uma luta que está cansando. Você está se sentindo cansada. Mas eu quero te dizer que o Senhor te dá força. O Senhor te dá força para você mais uma vez pisar na cabeça do diabo. E você vai falar: mas apóstolo, eu já pisei uma vez, já pisei duas, eu já estou cansado. E eu vou te falar, quando você precisar, o Senhor vai te dar força novamente para você pisar novamente. O que você não pode é ficar como Sansão, esperando o último momento para ir para o céu. Esperando os dois pilares do teu lado para você falar: bom, eu vou para o céu, quando eu morrer eu vou para o céu. Não é esse o plano de Deus para você, meu irmão. Não é esse o plano de Deus para você, minha irmã. Para o teu casamento, para o teu noivado, para os teus filhos, para a tua empresa, para as tuas emoções, para a tua saúde. Não é esse o plano de Deus, que você fique esgotado. O Senhor quer te dar força, força para continuar, força para vencer. Quero orar. Por favor, feche seus olhos mais uma vez. Abre o teu coração para o Pai. Espírito de Deus, amado Senhor, eu peço que o Senhor venha sobre nós com a tua graça e com a tua bondade. Porque é o teu desejo nos abençoar, é o teu desejo nos fazer sentir a tua presença. Espírito de Deus, toca na vida dos teus filhos aqui, na minha vida, e faz-nos sentir a tua presença, nos fortalece nesta noite.
Você pode ficar em pé? Se você conseguir ficar em pé, fique em pé, por favor. Abre teus braços para Ele, abre as tuas mãos. Não deixe nada agora atrapalhar esse momento seu. Sinta Deus, sinta o Senhor te envolvendo. Espírito de Deus, vem encher esse lugar. Vem encher a vida desse meu irmão. Enche ele de força. Talvez você tenha que falar para Deus: Senhor, eu rapo o meu cabelo nessa noite. Oh, talvez você tenha que falar para Deus: Senhor, me perdoe, mas nessa noite eu rapo minha cabeça, eu quero começar com o Senhor novamente. Eu quero pensar naquilo que o Senhor tem para mim. Espírito de Deus, vem sobre nós, Espírito Santo, e vai quebrando essas cadeias. Senhor, eu quero pedir a cura nessa noite para aqueles que estão cegos. Eu quero pedir a cura nessa noite para aquele que perdeu a visão. Abre os olhos dos teus filhos, faz-os enxergar, porque Tu és o Messias. O Senhor é o único que é capaz de abrir os olhos aos cegos. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os olhos da Tua igreja. Abre os olhos desta mulher, abre os olhos desse jovem, abre os olhos deste homem. Abre os olhos, Senhor. Tira esse Teu filho dessa condição de escravo. Solta ele agora, Senhor, dessa masmorra, dessa prisão, dessa cadeia. Solta ele dessas pedras de moinho que ele tem arrastado. Liberta esse homem, liberta essa mulher agora. Espírito de Deus, faz a Tua obra, Senhor. Ore a Deus, peça isso para o Senhor. Se você está se sentindo nessa condição, eu estou amarrado. Eu sinto que eu estou aí, nessa condição de estar preso. Peça para o Senhor: Senhor, me livra disso agora. Abre os meus olhos. Espírito de Deus, faz essa obra em nós. Meu irmão, sabe por que a gente vem na igreja? Nós viemos aqui na igreja para adorar a Deus. E viemos aqui na igreja para receber o que Ele tem para nós. Nós não queremos nada do inimigo. O inimigo só tem peso, Você foi chamado por Deus para correr. Ninguém consegue correr com peso. O Senhor te chamou para você voar. O Senhor te chamou para você alcançar os melhores lugares dessa terra. Pessoas doentes não conseguem se alegrar. Pessoas doentes não conseguem dar um sorriso, não conseguem fazer um movimento para Deus, porque a pessoa doente está sempre com dor. Peça a Tua cura nessa noite. Fala para Deus: rapa a minha cabeça, Senhor. Pessoas que estão em pecado, pessoas que estão tristes, pessoas que têm vergonha de si, não conseguem levantar a mão, não conseguem adorar, porque elas têm aquela vergonha dentro de si. Elas sabem quem é. Você tem que ser livre. Você tem que falar para Deus: Senhor, eu sou livre, porque o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe quem eu sou. A gente pode esconder o que a gente é de todo mundo, mas nunca vamos esconder de Deus. Então você pode falar nessa noite: Senhor, estou aqui, me liberta, Senhor. Espírito de Deus, vem sobre nós nessa noite. Receba a porção que Deus tem para você nessa noite. Se você sentir que você precisa de uma oração específica, nessa condição de libertação, de quebrar essas cadeias, de rapar a cabeça diante de Deus, se você quiser vir aqui na frente do palco, aqui para se colocar diante de Deus, para que eu faça uma oração por você, você fique à vontade. Nós estamos na casa do Pai. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Quem vem à frente não é pior do que quem não vem, mas se você precisar, você tem a liberdade na casa do Pai, de se expressar diante dEle, de vir. Se você precisar que eu ore por você, vem aqui para frente, se coloque aqui na frente. Tenha a tua intensidade com Deus agora. Fale para Deus: Senhor, rapa minha cabeça, Senhor, perdoa os meus pecados. Comece esse tempo novo. Tira essas cadeias dos meus pés. Tira esse peso de mim. Amado Deus, eu peço que o Senhor venha sobre os teus filhos aqui na frente.
é a tua igreja, Senhor. E eu peço que nesta noite o Senhor comece a fazer a obra que o Senhor começou. Oh, elebaia sorecanda chaias. Oh, shebalaba sorecanda lalaba suriandere calabalas. Espírito de Deus, venha sobre a vida de cada um que está aqui. Espírito de Deus, venha sobre a vida de cada um que está aqui. Espírito de Deus, venha sobre eles. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós queremos esse tempo novo contigo, Senhor. Vem, Senhor, sobre eles. Eu peço que o Senhor os abençoe, Pai, em nome de Jesus. Peço que o Senhor venha sobre eles com o Teu Espírito. Eu peço que você que está aqui na frente, que você receba agora a tua porção em nome de Jesus. Receba a porção que o Senhor tem para você. Receba da porção que o Senhor tem para você. Receba da porção do que Deus tem para você. Receba. Não tenha pressa. Deixa o Espírito Santo envolver sua vida aqui na frente. Você que não vai vir para frente, receba a tua porção também. Receba. Espírito de Deus, eu peço que o Senhor enche a vida deles agora. Oh, Senhor, em nome de Jesus, peço que o Senhor comece a quebrar os grilhões que estão sobre as pernas. Que o Senhor comece a quebrar, oh Deus, toda escravidão. Peço que o Senhor traga visão. Peço que o Senhor, ó Deus, leve para o mais profundo abismo todos os nossos pecados que já foram confessados, porque deles o Senhor se esquece. E nós também, Senhor, não queremos andar de acordo com aquilo que nós vivemos. Nós queremos andar de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. A Tua graça sobre nós. Ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor traga a Tua graça sobre eles agora. Peço que o Senhor vá enchendo o coração deles. Vai enchendo o coração deles com a Tua presença, Senhor. Vai enchendo o coração deles com a Tua presença, Senhor. Vai enchendo o coração deles com a Tua presença, Senhor. Oh, xerebai, elabás. Você que está na igreja, comece a orar em línguas. Você que está aqui na frente, comece a pedir para Deus te encher. Comece para Deus, fale para Deus: Senhor, me enche com a Tua presença, me enche com a Tua presença. Oh, Senhor, vem visitar o Teu povo, vem visitar o Teu povo aqui à frente, Senhor. Eu peço que o Senhor dê a eles a unção nesta noite, a unção de livramento, a unção de conquista, de força que vem do Senhor. Livra, Senhor, os Teus filhos de todo o laço dos filisteus, do inimigo. Livra os Teus filhos, Senhor, de toda opressão, de toda mentira, de todo engano. Livra a Tua igreja, Senhor, livra a minha vida, livra, Senhor, as nossas vidas, de toda e qualquer estratégia do inferno contra nós. Senhor, nós queremos olhar para Ti, Senhor, nós queremos ter os nossos olhos em Ti, porque é do Senhor que nos vem o socorro, é do Senhor que nos vem a salvação, é do Senhor que vem a cura. Eu queria pedir para os pastores, eu vou continuar orando por você que está aqui na frente, fica aqui na frente. Eu queria pedir para os pastores, para os presbíteros, diáconos, andar sobre a igreja. Você que tem algum tipo de enfermidade, fica com a sua mão assim, ó, bem levantada, bem levantada. Alguém vai chegar perto de você, vai orar por você por cura. Fica com a tua mão, até alguém tocar em você, você não abaixa a sua mão, fica com ela bem alta assim. Nós queremos orar por cura sobre você. Se essa enfermidade veio por causa desse ataque do inferno, ela vai sair nessa noite em nome de Jesus. Igreja, vamos orar. Diáconos, vamos orar. Presbíteros, pastores, vamos orar. Vamos tocando nas pessoas, vamos profetizando cura. Cura. Senhor, traz a cura. Toda a cadeia do inferno seja quebrada nesse lugar em nome de Jesus. Toda a cadeia de enfermidade, nós te quebramos agora. Quebramos essa cadeia.
Filho de Deus, eu te declaro liberto dessa enfermidade. Filho de Deus, em nome de Jesus, no poder do nome santo de Jesus, nós declaramos a cura sobre você. Agora, saia a enfermidade do teu corpo agora. Espírito de Deus, traz tua salvação. Eu quero pedir, Senhor, continue enchendo os que estão aqui na frente. Você que está aqui na frente, não para de pedir. Peça para Deus, Senhor, me enche, até você sentir o Senhor enchendo você, até você sentir o Senhor colocando sobre você algum sinal. Você que está aqui na frente, não para de orar. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor.
Alguém que ainda não recebeu oração, levanta a mão bem alto, que está com alguma enfermidade, que não recebeu oração. Todos receberam? Você que está aqui na frente, fica aqui mais um pouquinho, por favor. Alguém que estava sentindo alguma dor na coluna, nas costas, alguma coisa que você possa olhar e falar assim, bom, eu estava sentindo uma dor e agora não está sentindo. Algo que você possa constatar agora. Isso vai gerar fé em alguém que está precisando de uma cura maior. Alguém que estava sentindo alguma dor que não está sentindo mais nada. 1, 2, não está sentindo mais nada, o senhor aí no fundo? Não, Paulo. Não. Não, mais nada. Mais nada. Glória a Deus. Que aumente a tua fé. Você que tem alguma enfermidade que você não tem como comprovar agora. Mas que aumente a tua fé. Você está curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba pela fé a tua cura. Nós vamos começar a fazer uma coisa aqui a partir dos próximos cultos. Eu só preciso lembrar, tá bom? Que eu esqueço. Você já percebeu que o diabo ele é especialista em dar testemunho? Sim ou não? Vou te explicar como. Deixa eu te ajudar. Se liga a televisão, só tem notícia ruim, não tem? Sim ou não? É o diabo o tempo inteiro dando testemunho das suas perversidades, das suas maldades. A gente vê, a gente fala assim, olha o que o diabo está fazendo. Não é assim? A gente olha e fala, não é, olha o que o diabo está fazendo. Então nós vamos começar a fazer o contrário, nós vamos começar a falar o que Deus está fazendo na gente. Então todo e qualquer testemunho que você tiver, você começa a se preparar que você vai subir para dar o seu testemunho. Ah, apóstolo, mas eu vou passar mal. A gente ora, você ressuscita, não tem problema. Mas você vai falar do que Deus tem feito em você, mais do que o diabo tem feito lá fora. Amém? Então você que está recebendo uma cura agora, de algo que você não pode constatar agora, mas você vai constatar pelo médico. O médico vai falar, você está curado. Então você vai dar o testemunho para glorificar o nome do Senhor, amém? Prepare-se para dar o seu testemunho. Dá a mão para quem está do seu lado. Querem voltar para o lugar de vocês? Podem voltar, vocês que estão aqui na frente, podem voltar. Podem voltar, quem está aqui na frente pode voltar para o seu lugar. Pode voltar, eu espero. Eu vou encerrar. Se você precisar de alguma oração que nós não fizemos, você vem para frente que nós vamos orar por você aqui na frente, tá bom? Se tem alguma coisa que nós não oramos por você, você vai vir aqui para frente. Ali é um ministério profético que, se houver uma palavra de Deus para você, nós vamos entregar. Mas você é muito precioso para Deus. Deus te chamou com um propósito. Deixa eu te falar uma coisa, eu não consigo olhar em todos os olhos, mas se você está falando assim para mim, a minha luta é muito grande, apóstolo, a tua missão é grande, o poder sobre você é maior. É difícil? Você é aquele que está falando para Deus, Senhor, está difícil? Então olhe para Deus e fale, eu sei que está difícil, mas eu sei que o Senhor está me dando um poder maior, porque eu vou vencer isso. Se a missão é maior, a unção é maior. Amém? Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua igreja. Porque o Senhor nos uniu e o Senhor nos comprou com o teu sangue. Obrigado pela festa do batismo. Pelas vidas que se entregaram a ti. Peço que o Senhor nos abençoe nessa noite. Na volta para nossa casa. E que nossa consagração nesta noite possa provocar os teus céus. E o Senhor trazer manifestações do teu poder sobre nós. Que esta consagração desta noite, desta casa, desse lugar, de cada vida aqui, Senhor, provoque os céus, os teus anjos, e que haja, Deus, manifestação de poder em cada casa, cada família. Que amanhã, Senhor, portas que estão fechadas vão se abrir. Amanhã, Senhor, situações difíceis serão resolvidas, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que está sobre nós. E na força do teu poder nós venceremos. E a glória será sempre dada a ti, Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Vai na paz, Deus te abençoe. Dá um beijo, dá um abraço no teu irmão, fala para o teu irmão, eu te amo, você é uma bênção, amém? Se você precisa de uma oração específica, vem aqui para frente que nós vamos orar por você. Se você precisa de uma palavra
Tem um ministério profético aqui que vai orar por você. Vai na paz. Deus te abençoe.